Queridos, hoje, se eu pudesse dar um nome para o nosso bate-papo aí, seria As Vésperas da Batalha. Olha aí, botaram até uns meninos ali que saem no soco. Vamos lá, o texto de hoje está em 1 Samuel 17, a partir do verso 26. 1 Samuel 17, a partir do verso 26. E nós vamos estudar esses próximos versos em dois momentos distintos. Hoje e na próxima terça a gente encerra. Hoje a gente fala da véspera da batalha e na próxima terça a gente fala da batalha em si. Então nós vamos dividir em duas pernas. Amém? Todo mundo achou aí já? Podemos iniciar? Vamos orar primeiro, antes de ler a Bíblia? Estendam a mão aí para o ministrante não falar nenhuma bobagem. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos guarde, que o Senhor fale e cale em nossos corações. Nós te agradecemos por tudo e cremos que grandes coisas o Senhor fará ainda durante este culto. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, 1 Samuel 17, a partir do verso 26, diz o seguinte, e eu estou lendo na King James, atualizada. Então, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou-o, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra este filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E, se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. Saul vestiu Davi com a própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E, imediatamente, desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu
cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Amém. Grande o texto, né? Até às 10 eu vou tentar entregar tudo para a gente ir embora jantar. Queridos, então o nome da ministração aqui, se eu pudesse dar, seria As Vésperas da Batalha. E esse texto, ele conta exatamente como foi a véspera da batalha de Davi contra Golias. E ele traz alguns ensinamentos aqui que a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, que muitas vezes, né, se a gente cumprir tudo aquilo que Deus nos ensina, a probabilidade de as coisas darem certo são muito grandes. Então, basicamente, hoje vai ser um culto mais prático do que a gente deve ou não, como a gente deve ou não se portar diante aí de uma possível luta que a gente venha a ter. Amém? Tem gente que tem luta aqui? Ou é exclusividade minha? Todo mundo, né? Que bom, então estou na igreja certa. Verso 26 diz assim: Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: Que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? A primeira pergunta, a primeira coisa que Davi faz é perguntar assim: beleza, se eu lutar contra ele, se eu entrar nessa luta, que eu ganho com isso? E aí você deve estar olhando com uma cara assim: nossa, mas você é um crente que quer recompensas e você não? Você quer lutar e não ter recompensa nenhuma? Então, tem muitas coisas que a gente não deve espiritualizar. A gente faz determinadas coisas por quê? Porque existe uma recompensa para a vitória. Você estuda muito para ter um bom emprego. Você se dedica em determinadas coisas por quê? Para que você tenha resultados bons. Você trabalha bem para que teu chefe te pague em dia. Você faz uma dieta para você entrar numa calça 38 ou 36. Não é assim que as coisas são? Percebam uma coisa, não é errado você olhar para determinadas lutas e se indagar qual é a recompensa que você vai ter daquilo ali. Nós somos seres humanos. Embora a gente tenha um espírito e uma alma e habite num corpo, etc, etc, a gente ainda vive nessa terra. Então, a dinâmica da recompensa, ela existe. E não tem problema algum você saber o que você ganha fazendo determinadas coisas. Só que percebam, o fato de você querer ser recompensado não tem nenhum problema nisso, tá ok. Você trabalha para ser remunerado. Ou tem alguém aqui que trabalha de graça? Se tiver, me conta que eu tenho um monte de coisa para resolver, eu te contato, né? Eu falo com você no final do culto. Só que perceba que a pergunta que Davi faz não para aí. E ele segue e diz assim: e desagravar a ofensa contra a honra de Israel. Ele queria uma recompensa, porque ele não ia lutar com um cara de 2,90 m por nada, né? Só que ele tinha um bom motivo para a recompensa dele. Ele queria desagravar a honra de Israel. Golias estava ofendendo o exército do Deus vivo recorrentemente, falando barbaridades. Davi diz o seguinte: opa, eu ganho recompensa e ainda desagravo a honra de Deus? É isso mesmo? Aí a pessoa falou: é isso mesmo. Percebam uma coisa, embora a gente busque recompensas, devemos buscá-la com a intenção certa. E aí é o problema de
muitas vezes a gente entrar numa luta errada, porque a gente entra na luta com a intenção errada. A gente discute pelo motivo errado. A gente levanta bandeiras pelos motivos errados. E aí você é recompensado, só que a motivação, ela não é justa e adequada para a recompensa que você tem. E quantas vezes a gente não quis ser recompensado por um motivo errado? Quantas vezes a gente já não aconteceu coisa assim: Senhor, olha só, fulano está falando mal de mim, não sei o que lá. E aí você fala assim: Senhor, eu preciso de uma vitória aqui. Eu quero que ele fique doente e sofra. O motivo é errado. Então, a recompensa, ela deve estar alinhado com o motivo certo. Aí não tem problema nenhum. Trabalho bem, entrego um resultado bom, obviamente quero ser remunerado adequadamente por conta disso, sem problema nenhum. Trabalhei mal, fiz de qualquer jeito, tratei o cliente de qualquer forma e quero uma recompensa. Aí parece que a motivação não bate com a recompensa que você quer. Tem alguém me entendendo aqui? O Senhor está me incomodando muito para ficar repetindo esse trem, que eu estou até me incomodando, que eu já repeti umas 4 vezes já. Acho que alguém não recebeu ainda, por isso que o Senhor está insistindo. Tem alguém entendendo aqui? Amém? Então tá bom, e aí segue. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Isso aqui é um outro ponto. Antes de entrar na luta, você precisa identificar quem é a pessoa não. Contra quem você vai contra. Me fiz entendido? Você precisa perceber quem é o seu adversário. Ele olhou e disse assim: quem é esse filisteu incircunciso? Ou seja, esse não vem da parte de Deus, não. A gente precisa identificar o adversário para saber se de fato a gente está lutando uma luta que Deus quer que a gente luta, ou se nós estamos lutando contra os nossos amigos. Você já viu igreja brigando com outra igreja? Já viu isso? Os irmãos, confusão armada dentro da igreja, já viram isso? Brigando dentro de casa? Não era contra o filisteu incircunciso, não. Era o irmãozinho. Ó que loucura. A gente precisa identificar quem é o adversário, para a gente não entrar em guerras que luta contra a pessoa da nossa própria casa. Tem vezes que você chega em casa e a tua esposa fala algumas coisas, ou o teu esposo algumas coisas, e o pau quebra, né? E se eu te falar que vocês jogam no mesmo time? Vocês têm que correr para o mesmo lado. O seu esposo, a sua esposa, não é o filisteu incircunciso. Ele é um contigo. Então, às vezes, a gente não está identificando o adversário, está entrando em luta que não deve entrar. E aí, se você entra em luta que não deve entrar, Deus, ele não está comprometido com aquilo que ele não mandou você executar. A luta era contra Golias e não contra outra pessoa. Então, o teu filho não é inimigo seu. Você fez ele, agora você cuida dele. Ele não é o filisteu incircunciso, ele não é seu adversário. Tem alguém me entendendo aqui? Já lutaram contra alguém da própria casa? Ou só eu que tive esse privilégio? Então, a gente precisa corrigir a nossa visão a respeito de quem são os reais adversários, para que a gente não entre em lutas erradas. E aí vamos para o próximo verso, 27. E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Davi perguntou: vai ter recompensa?
E os homens já tinham dito que ia ter. Se vocês olharem o texto para cima, os homens já tinham dito. E eles falaram, não, é isso mesmo, vai ter sim. Então, ok. Está confirmado que vai ter recompensa? Ok. Queridos, não tem problema nenhum de você fazer as confirmações. Senhor, essa luta é minha mesmo? Se eu entrar nela, no final, vai ter despojo? Vai ter recompensa? Ou vai ter treta? Ou eu vou me machucar à toa? Ou eu vou entrar num rolo que não é meu? Não entre em batalhas sem as devidas confirmações. Porque às vezes no ímpeto de querer fazer alguma coisa, resolver rápido, fazer rápido, a gente escuta mal, julga mal, não vê o adversário real, entra numa guerra, não dá certo e a gente se frustra. E às vezes era só uma confirmação. Quem move, por exemplo, profético, vive disso. Você recebe alguma coisa de Deus, você começa a orar, Senhor, fala comigo, fala alguma coisa, me ajuda para ver se é isso mesmo. E aí quando você chega ainda para entregar, você fala, ei, está acontecendo alguma coisa assim, nesse sentido, etc, etc. Para aí então você liberar aquilo que Deus disse. Queridos, não tem problema confirmar, isso é prudência. Sejamos prudentes nas nossas coisas. Quantas vezes não fizemos negócios errados, entramos em sociedade errada, nos relacionamos com amigos errados, falamos coisas erradas porque faltou só confirmação. Foi isso mesmo que aconteceu? Às vezes o amigo do lado fala, rapaz, eu acho que você estava... Não é bem assim. Não foi bem isso. Então, queridos, tenhamos a prudência de fato confirmar aquilo que está sendo direcionado, para que a gente não entre de forma atabalhoada em qualquer lugar. Amém? Verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. E aqui, queridos, essa daqui é a véspera da batalha. E olha o que aconteceu na véspera de lutar com o gigantão lá. Olha quem afrontou o menino. A Bíblia diz assim: quando Eliabe, o irmão, quantas vezes a afronta não vem de dentro da nossa casa? Quantas vezes? Você fala assim, Jesus, vou começar isso aqui. Aí a pessoa fala assim, mas vai dar errado. Na época que eu estudava, eu tinha alguns amigos que estudavam para o concurso. E muitos deles não tinham apoio. E assim, quem já estudou, ou estuda, ou vai estudar concurso público ou para qualquer outra coisa, tem gente que fala assim, o que ele faz? Ele só estuda. Meu amigo, você estudar 6, 7, 8 horas por dia durante 2, 3, 4, 5 anos, é pancadaria, sabe? É um negócio que não é fácil. E muitas vezes, alguns pais, algumas mães, algumas esposas, alguns esposos diziam assim, fulano fica em casa só estudando. E isso, para quem olha de fora, às vezes fala assim, não é nada. Mas para quem está estudando e está com aquela responsabilidade de passar, porque você está gastando tempo e você sabe disso, cara, você recebe uma dessa de uma pessoa próxima, você fica tão chateado. Isso acontece com várias coisas. Eu vou abrir um empreendimento. Mas vai dar errado. Mas não vai acontecer. O Senhor permite que afrontas aconteçam na nossa vida para treinar a gente para o grande dia. Se a gente vai ver isso no próximo culto, mas se vocês olharem a primeira coisa que Golias fez quando Davi entrou na batalha foi afrontá-lo, foi ofendê-lo. Então,
Jesus permite que a gente passe por alguma coisa, porque quando chegar naquele grande dia, que a coisa vai acontecer e que a gente precisa estar posicionado, a gente já esteja calejado. Então essa luta que você passa, essa afronta que está acontecendo na sua vida, querido, não é para te desanimar, é para te criar anticorpo, porque isso, quando chegar a batalha de fato, você já vai estar preparado, calejado. E olha que coisa, olha o que o irmão dele fala, ele diz assim: bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Quando a gente fala de Davi, a primeira coisa que a gente lembra é o quê? Davi é um homem segundo o coração de Deus. O irmão dele diz o seguinte: bem conheço o teu coração. Ele é cheio de insolência e de malícia. E geralmente a afronta, anotem isso, vocês não anotarem nada durante a noite inteira, mas se pegar isso, Deus já me deu paz no meu espírito. A afronta, ela toca exatamente naquele lugar que para você é mais precioso. Geralmente é aí. Geralmente coloca o dedo naquele lugar que você tem mais zelo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O cara falou assim: o teu coração é malicioso. Ou seja, pegou aquilo que de mais precioso ele tinha e fez o quê? Jogou no chão e pisou. Já aconteceu isso com você? Já pegaram uma coisa preciosa que você tem, joga no chão, pisa, sapateia e faz aquele farfel? Você já discutiu com um amigo, com a esposa, com o esposo, e aí ele veio assim e a discussão estava indo bem, aí acelerou, aí a pessoa te falou exatamente aquilo que ela sabe que te ofende muito? Já aconteceu com você? Seu coração, ele é segundo o coração de Deus. A pessoa fala assim: não, ele é malicioso. Dá vontade de chorar, dá vontade de bater a cabeça na parede, não dá? Isso, queridos, é a véspera da batalha. O Senhor permite que a gente passe por determinadas coisas que inclusive afrontem muito a gente, que confronta e afronta muito a gente, que toquem em locais que às vezes dói demais. Tem coisas que eu aceito muita coisa, mas tem determinadas coisas que me falam que eu falo, cara, aí a partir daí já não tem mais, aí perdeu a graça já. Aí dá vontade de chorar e parar. Se não sabe brincar, desce do play, né? Assim, apelou, perdeu, né? Acontece muito. O Senhor permite que isso aconteça nas nossas vidas para que a gente esteja de fato preparado. Dói, mas a gente começa a se fortalecer. Alguém já foi fortalecido muito aqui em um ponto? Já bateram muito naquele mesmo lugar? Dói pra caramba, né? E aí você fala assim: Jesus, por que você deixa? E aí, verso 29, Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Jesus deixa isso acontecer para acontecer o verso 29. Davi foi afrontado, Davi foi confrontado na frente de todo mundo por um irmão, tocando naquele ponto que é mais precioso. E a próxima coisa que o versículo diz assim: e Davi replicou, ou seja, ele se defendeu. A gente só aprende a se defender quando alguém faz ou fala ou age de alguma forma. Se não tem afronta, não tem defesa. E a gente não pode ir batalhar sem saber se defender. Jesus deixa vir, porque a gente precisa aprender a se defender. E veja como Davi foi elegante. O cara esculhambou ele, né? Olha o que ele falou. O que eu fiz?
Por acaso eu não posso nem me expressar? Jesus, ele quer que a gente aprenda a se defender na afronta e o fazer de forma elegante, cheio do Espírito Santo. E agora Deus está falando, hein? Ai, ai, ai. Porque se você baixa o nível que nem o Eliabe aqui, aí qualquer pessoa faz, né? O negócio é você replicar, defender na postura do cristão. E aí que é o problema. E por que que às vezes Deus deixa uma pessoa de muito perto fazer uma afronta dessa? Porque com uma pessoa de muito perto, ou você mantém a classe, ou você segura o tranco, ou o relacionamento rompe. Porque com o cara da rua, se ele fala alguma coisa, tem alguém que já foi baladeiro aí? Já ali. Você também. Você tá muito novo para ir pra balada, hein, ué? Você vigia, irmãozinho. Vocês já viram? Festa assim, o cara fala um negócio, aí fala, não sei o quê, de repente tá todo mundo saindo no soco. Vocês já tiveram essa oportunidade de ver isso aí? Você já foi alguém que deu soco em outro? Não, né? Deus mostra, hein? Deus mostra. Queridos, quando é de fora, às vezes você perde a linha, você não tem nenhum vínculo. Quando é de dentro, você segura a onda, porque você tem muito a perder. Como é que ele arruma problema com o irmão mais velho, o primogênito? Não dá. Então, queridos, tudo isso que está acontecendo na sua vida aí é preparação. É pancada? Dói. Mas para quê? Calejar o corpinho e você aprender a se defender no estilo de um crente de verdade. Porque se não for assim, aí a gente esquece o que a Bíblia diz e vive de qualquer jeito. E aí, de qualquer jeito, a gente sabe o resultado que acontece. E aí, verso 30. Então Davi deixou, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Aí aconteceu tudo isso. Davi foi lá, deixar o pão, deixar o queijo, ver como é que estava, ouviu o gigante falando aquele monte de coisa, achou uma barbaridade aquilo, o irmão dele já deu aquela situação ali, etc, chegou no rei, falou, tem um rapazinho aí que diz que vai lutar com o gigante. Queridos, quando você está na postura, quando você está preparado, quando você é crente mesmo, fica tranquilo que Deus vai soprar o teu nome para a pessoa que precisa ouvir. Não força a porta, não inventa moda, não dá um jeitinho, não sei das quantas, não e não. Quem sopra o nome é Jesus. Você tem a obrigação de quê? De estar na postura de Cristo. É só isso, mais nada. Ele vai entregar o nome na hora certa, para a pessoa certa e vai abrir a porta certa. Não meta pé na porta. Tem alguém me entendendo aqui? Não força a porta. Crente não força a porta. Jesus que abre a porta. A porta, não tem aquele negócio? A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas aquele fecha, ninguém abre. É isso aí. E aí a conversa chegou no rei. E aí Davi teve a oportunidade de falar com o rei. O Senhor vai te dar a oportunidade de falar com quem você precisa. E aí, quando chegar essa hora, você precisa saber o que dizer. Olha o que Davi falou, ele disse assim,
Verso 32. Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá pelejar contra ele. Queridos, na véspera da batalha, uma coisa que você não pode perder é o entusiasmo, o ânimo. Não pode entrar na batalha desanimado. Botou o pé no campo de guerra desanimado, você é um alvo fácil. Não tem aquela história assim? Fulano já entrou perdido. Alguém já jogou bola aqui? Alguém já jogou bola? Já? Quem jogava bola mesmo? Exceto eu, que jogava muito e não me aproveitaram. Tem mais alguém? Não? Tinha dias que eu entrava em campo, sabe assim? Falar, hoje não vai. E adivinha? Não ia. Se você entra perdido, se você entra já fracassado, você perdeu a guerra antes de começar. Não adianta ir para a guerra meio borocochento, que não dá. Tem que estar entusiasmado. Esse menino aqui, ele estava entusiasmado. Ele cria que ia acontecer. Ele falou, não, fica tranquilo. O pai chegou. Esse gigante eu vou ajeitar. Fique em paz. Entusiasmo. Não perca o entusiasmo antes da batalha. Por quê? Verso 33. Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar contra ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Queridos, fique tranquilo. Vai ter gente para te desentusiasmar. Por isso que você não pode perder a fé. Você não pode perder o entusiasmo nas suas coisas. Se Deus falou, entregou e falou que vai ser assim assado, vai ser. Não importa o que o Saul disse. A gente não pode perder a alegria da coisa, porque vai ter gente que vai tentar roubar. Mas não demorou de um verso para o outro. O menino animadão, Saul falou, não, para você não dá não. Menino demais, rapaz. O cara briga, dá porrada, mata gente desde a juventude. Você é uma criança ainda, cara. Ó, segura a tua onda aí. Gente para te desentusiasmar vai ter um bocado. E esse é o ponto. A gente não pode entrar na pilha dos outros. Você não pode entrar na falta de ânimo dos outros. Se você sabe aquilo que Deus disse e o nível de relacionamento que você tem com Ele, qual que é o problema? Por que você está dando ouvido para os ladrões da alegria? Você não está convicto daquilo que Deus disse? O problema nosso, às vezes, não é falta de entusiasmo, é falta de convicção. Jesus libera um mistério na sua vida e fala assim, vai acontecer isso. No primeiro dia você está na pressão, Jesus falou, vai acontecer, glória a Deus, aleluia. No dia 2 você fala, vai acontecer. No dia 3, você fala assim, vai acontecer. Lá pelo dia 15º, você fala, rapaz, será que vai acontecer? Muitas vezes o que nos falta não é nem entusiasmo, é a fé que o negócio vai acontecer. E aí a gente começa a dar ouvido para os outros. Só que nesse caso aqui, Davi, ele estava convicto. E aí vem para o verso 34. Mas Davi argumentou diante de Saul. Quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu.
como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Olha o que aconteceu. O cara tentou desentusiasmar ele argumentou, falou, você não me conhece, porque lá no pasto, o senhor não sabe, mas eu sou pastor, e lá no pasto, quando um urso, quando um leão vinha pegar as ovelhas do meu pai, eu matava eles e pegava a ovelha de volta. E se ele vinha contra mim, eu matava eles também. Ou seja, queridos, as pessoas, elas respeitam poucas coisas na nossa vida, mas tem uma que é muito respeitada, o testemunho. Se você tem testemunho, você tem possibilidade de argumentar. Se você já treinou muito uma coisa, se você já se preparou muito em alguma coisa, você tem possibilidade de argumentar com o rei. Se não, não. Se ele não tivesse dito para o rei, olha, eu já matei leão, já matei urso, e não foi nenhum nem dois, não. Eu sou assim. Se fosse hoje, o pessoal do ambiental ia me levar preso. Porque eu caía lá, eu ajeitava o negócio. Mas a ovelhinha do meu pai não levava embora. E aqui é uma coisa que a gente tem que aprender no momento da véspera da batalha. A gente precisa ter treinamento. A gente precisa repetir várias vezes aquilo que a gente quer ser bom. Se não, querido, se você não treina, se você não se prepara, se você não se dedica, não tem condições. Davi só pôde entrar com essa autoridade para batalhar, por quê? Porque ele já tinha treinado muito. E geralmente, aqui é o ponto, o treinamento, ele acontece lá no pasto, escondidinho, atrás das malhadas. Ninguém sabia do testemunho dele. Ele matava leão e urso e cuidava das ovelhinhas do pai dele, quietinho. Todos os dias o treinamento acontecia, quietinho. E aí é um problema nosso e meu também, porque a gente quer ser treinado onde? No glamour, né? A gente gosta de fogo de artifício, foto no Instagram e muito dinheiro na conta, não é assim? A gente gosta do glamour da coisa. Só que para o dia do glamour vir, e eu oro a Deus que ele venha, porque é bom. Vai que é bom. A gente precisa, querido, treinar muito no escondido. Demora anos para a pessoa te chamar de doutor. Demora anos para as pessoas reconhecerem que você tem unção. Demora anos, demora muito tempo. Quanto tempo você já não estudou? Quanto tempo você não está nessa mesma empreita, fazendo isso que você faz há muito tempo? Demora mesmo. Ai, Mateus, eu cheguei hoje e já quero... Não vai acontecer. É assim no estudo, no trabalho, na família, na criação do filho, no... qualquer coisa. Então, assim, o treinamento, ele é na solidão. Você é Deus. E quem? Urso e leão. Você é Deus, urso e leão. E você faz isso por quanto tempo? Muito. Até quando? Até ficar bom. Aí você fica bom. Aí você tem testemunho. Aí você tem autoridade. E aí sim, aí você pode bater no peito e falar, agora sim. Agora o pai chegou. O Golias é quem aqui? É ele? Saul, eu posso ir. Por quê? Porque eu já matei urso, já matei leão, já fiz isso várias vezes. E ele vai ser só mais um. Só que até aqui, Saul não deu muita trela para ele. Mesmo com testemunho, com autoridade, com o treinamento todo. Agora,
No verso 37, aí sim aconteceu. E diz assim: e Davi disse mais: Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Queridos, o treinamento que você faz ele é muito importante e ele deve ser feito. Tem que acontecer, senão você não fica bom. Agora, tem uma coisa que essa é inegociável. Qual? O seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é o divisor de água, da porta abrir ou não. Você pode ser bom, você pode ser bonito, você pode ser rico, você pode dançar, trançar e sapatear. Mas se você não tem um relacionamento com Deus, muito dificilmente as pessoas elas vão olhar para você e te respeitar. Olha o que ele disse aqui. E Davi disse mais: Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso me livrará também. Ou seja, eu sou assim com o homem, ó. Ele me livrou várias vezes já. E aqui, vai livrar de novo. Ou seja, eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu tenho intimidade com o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele é Deus, já aconteceu, vai acontecer de novo. Por quê? Porque sim, nós somos assim, ó. Nós somos mais que amigos, nós somos friends, né? Tá entendendo? Que por melhor que você seja, você precisa ter um relacionamento com Deus, porque senão você vai ser só uma pessoa muito boa naquilo que você faz, mas você não vai ser ungido. Porque o que dá unção é o quê? É a intimidade. E aí sim, dito isso, então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. Quando ele autorizou Davi, depois que ele mostrou que treinou, mostrou que sabia lutar e que tinha intimidade com Deus. Mas só depois que ele mostrou a intimidade com Deus que ele tinha, que Saul autorizou. E por que disso, Mateus? Que Saul só autorizou depois. Alguém que leu esse texto já se questionou o porquê Saul autorizou ele? Se vocês voltarem no verso 9 desse mesmo coisa, se puder colocar aí, pastor, verso 9. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. Esse foi o desafio que Golias fez. Ele disse assim: manda alguém aí, a gente luta, eu e esse alguém. Se eu ganho, vocês me servem. Se vocês ganham, a gente serve. Podia ser qualquer um para lutar? Olha o desafio. Dava para entrar de qualquer jeito? Ele ficou 40 dias afrontando. 40 dias, ninguém foi. E o rei era o responsável por tudo aquilo lá. Ele só pôde autorizar alguém quando ele viu, falou: esse aqui, esse dá para levar. Ele não podia colocar a estabilidade do reino todo na mão de qualquer um. Tem gente querendo assumir responsabilidade que vai comprometer um monte de gente, sem treinamento, sem intimidade com Deus, sem treinamento, sem intimidade com Deus. Você entra, perde, todo mundo sofre. O Senhor não vai te colocar. Então, quando ele percebeu que Deus estava no negócio aqui, aí ele autorizou. E aí ele começou a orientar Davi e disse assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul:
não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. Queridos, isso aqui é um problema que todos nós temos e eu tenho também. Que é assim, ó. A gente quer usar a armadura dos outros. A gente quer fazer coisas porque outras pessoas fazem. Você já viu aquele irmão que falou assim, você faz curso de quê? Ah, de fisioterapia. Por quê? Ah, porque meus amigos fizeram. Mas você gosta? Não. Quantas vezes a gente não vestiu a armadura do outro? E a Bíblia diz aqui, ó, Saul vestiu nele e ele não conseguia se locomover. Tem gente travada porque está querendo usar a armadura do outro. Está querendo fazer coisa para impressionar os outros. Está querendo fazer coisa porque deu certo na vida do outro. Quantas vezes a gente não entrou em um rolo porque a gente quis seguir o exemplo do outro? Deixa eu dizer uma coisa. Deus tem um plano, uma armadura, uma roupinha específica para cada um. Deus, ele é o oleiro. Ele não faz coisa no atacado, ele faz coisa exclusiva. Então, queridos, se você está vendo um, outro, A, B, C ou D, querendo fazer e está querendo fazer alguma coisa, veja se você está querendo mesmo porque você quer fazer aquilo, se é o seu estilo de vida aquilo, ou se você está querendo simplesmente usar a armadura do amiguinho. Já usaram a armadura do amiguinho alguma vez? Já quiseram fazer coisas? Eu já vi várias vezes. Já, né? Amém. Isso trava a gente. Só que Davi colocou aquilo, viu que não era, falou, opa, isso aqui não dá. Eu não visto isso aqui, eu não treinei nisso aqui não é o meu dia a dia. Eu não uso esse tipo de coisa. Aí a Bíblia diz assim, ó, e imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Querido, se você está usando a armadura do outro, siga o exemplo de Davi. Imediatamente se desembarace dela. Se você faz alguma coisa por conta de impressionar os outros, porque alguém está fazendo, porque está dando certo na vida do outro, você acha que vai dar certo na sua, e você constatou, imediatamente se desembarace. Porque senão vai acontecer o quê? Você vai ficar travado. E uma pessoa travada na guerra, ela é uma vítima muito fácil. E aí a gente encerra no verso 40. E se o pessoal do louvor quiser vir, pode vir. Que diz assim, em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Queridos, aqui Davi nos ensina uma última lição. Ele passou no riacho e pegou quantas pedras? 5 pedras. E aqui é um erro que a gente tem várias e várias e várias vezes na vida. A gente não se dá a possibilidade de erro. Muitas vezes a gente faz coisas e a gente não dá a possibilidade de erro. A gente vai no rio, pega uma pedra só, joga a pedra, erra a pedra. E agora? O gigante está na sua frente e você sem pedra. O que você faz? A gente tem que aprender a nos permitir errar. Eu não sei se alguém já disse isso para vocês, mas se não disseram, eu vou dizer. A gente mais erra na vida do que acerta. Então a gente precisa ter possibilidade de erro. A gente precisa ter a possibilidade. A gente tem que nos dar uma segunda chance. Teve alguém aqui que queria fazer o vestibular X, muito em uma universidade. Aí tinha 10 universidades oferecendo o curso que você quer. Só que você tinha o sonho de fazer na universidade X. Aí você se inscreveu só para aquela, as outras 10 você não se inscreveu. E aí você fez
E o que aconteceu? Não passou. E aí você se frustrou. O que você fez? Você tinha 10 pedras. O que você fez? Pegou uma só. Jogou, errou. E agora? Espera o próximo ano. A gente precisa se permitir errar, queridos. Não tem como viver a vida no limite. Porque se der uma zica, se der um negocinho errado, acabou com tudo. Você já viu aquele cara que tinha um dinheiro X, que era o dinheiro da casa inteira, família, tudo. Investiu em uma coisa lá. De repente o negócio veio abaixo. Perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Botou o investimento numa sacola só, caiu a sacola, os ovos quebraram tudo, você ficou sem dinheiro, sem sacola e sem ovo. E ficou muito triste com isso. A gente precisa sempre nos dar uma segunda chance. Coloque pelo menos as 5 pedrinhas na sua bolsa. Porque se você errou o primeiro arremesso, você pode dar um segundo arremesso. Isso é prudência. Isso é sabedoria. Deus me deu o direcionamento tal, glória a Deus. Para Davi também. Só que ele teve o direcionamento de Deus, mas ele teve a prudência de se movimentar com possibilidade de erro. Porque se você não se der essa possibilidade, lindão, a hora que você errar, a frustração vem. E você vai estar frustrado e adivinha quem vai estar na sua frente? O gigante. Com a espadona bem grandona assim. Aí tem 2 coisas que você pode fazer, partir para cima dele no jab ou fugir dele. Não tem uma segunda opção, uma terceira. Então, querido, se você está planejando fazer alguma coisa, tenha prudência, coloque mais pedrinhas na sua bolsa, para que você tenha possibilidade de movimentação, para que você não se frustre, para que você não se desanime com a guerra que ainda nem começou.